E aí, homem fiel, seja bem-vindo ao canal Vê Se Não Vacila, o canal que vai te ajudar a ser, se manter ou a voltar a ser fiel à tua amada. Vídeo de hoje importante, vídeo difícil de gravar, porque eu não posso ser hipócrita, eu não posso falar mentiras, é o meu a minha principal regra para gravar, para falar para vocês, homens e mulheres que me acompanham, é não ser hipócrita, eu não posso. Então, como é que é o vídeo de hoje? Sobre o quê? O vício em pornografia. Cabuloso, né? Por que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Teve uma seguidora, uma pessoa que acompanha muito meus vídeos, que tá passando por um problema grave com o marido e me deu a sugestão: Flávio, fala lá sobre o vício em pornografia, vamos tentar falar a respeito, me dá aí algumas ideias que eu tô precisando de ajuda. Então esse vídeo vai para você que precisa dessa ajuda, que precisa desses aconselhamentos a esse respeito. Vamos cair na real, vamos ser sinceros, sem hipocrisia, beleza? Primeiro de tudo, vamos nos ambientar. Os homens da minha geração, que tem entre 30 e 40 anos, eu tenho 39, a grande maioria cresceu na adolescência, vida adulta, assistindo a pornografia, assistindo a vídeo de sacanagem e viciados ou não em masturbação, praticantes da masturbação, viciados ou não. Beleza, mulheres? Beleza, homens? Vamos ser sinceros, a grande maioria é assim, somos assim, estamos sujeitos a isso, beleza? Outro papo importante que eu tenho que deixar aqui com vocês: esse vídeo não tem viés religioso. É claro que na forma de eu falar, as pessoas percebem que eu tenho uma grande base religiosa, mas esse vídeo não tem viés religioso, beleza? Outro ponto importante. Então, levando em consideração que a grande parte dos homens foi criada assistindo pornô, os amigos mostravam, e a prática da masturbação é uma prática comum entre os homens, a gente tem que separar entre quem assiste às vezes, que é o meu caso, vou ser sincero, por isso que para mim foi difícil falar sobre isso, é difícil gravar esse vídeo, porque eu tenho que admitir isso publicamente, que às vezes eu assisto pornografia, beleza? Diferentemente dos caras que são viciados. E onde é que é a diferença entre quem assiste ocasionalmente e quem é viciado? Eu vou colocar já já, beleza? Então, grande parte dos homens assiste sim. Ponto. Mulheres, caiu na real, a vida é assim, infelizmente. Beleza? E agora também, muito percentual de mulheres, grande parte das mulheres também assiste. Também assiste a pornografia. Com o celular agora, internet rápida, ficou muito fácil para as mulheres terem acesso. Nos grupos de WhatsApp de amigas, então, rola muita coisa, eu sei que rola. Então tá muito divulgado isso, e eu vejo como infelizmente, tá? É importante colocar dessa forma, por quê? Porque eu não vejo vantagem em homens ou mulheres assistirem pornô, não há vantagem nisso. Por quê? Estabelecemos padrões de beleza inexistentes, quase que inexistentes. A nossa esposa não vai ser tão vistosa e tão vigorosa quanto as mulheres dos filmes pornô, não serão. Elas têm filhos, elas têm outros afazeres, elas não são modelos, ponto. Nós homens não teremos aquela aparência de abdômen travado, com aquele bichão que tem lá no vídeo. A gente não tem também todos esses atributos. Então, no psique do homem e da mulher, a influência da pornografia pode trazer padrões que não existem na vida real. Padrões, inclusive, sexuais, de loucura, de sexo com duas mulheres, mulher dando para dois caras, de tira da boca, põe no outro buraco, já bota no outro e tal. Padrões que muitas mulheres não querem fazer e os homens ficam forçando a barra para realizar aquelas loucuras lá. E tem muita coisa então que a gente traz da pornografia para dentro da nossa casa e que não é um padrão de sexo saudável. Então, não vejo vantagem em pornografia tanto para homens quanto para mulheres, beleza? Tem ali um monte de coisa que não é real, performances que não são verdadeiras. O cara que fica em cima da mulher meia hora sem parar, no remédio, né? A gente sabe que tem remédio para isso. A mulher que fica incansável de manhã, de tarde, de noite atrás do cara para ter sexo, e a vida real não reflete isso, beleza? Então desde já eu deixo aqui esse disclaimer falando que não vejo vantagem. Se o homem conseguir, a mulher conseguir se libertar totalmente disso e se dedicar única e exclusivamente ao parceiro sexualmente e deixar de se matar sozinho, seria perfeito. A pessoa que criar um método para isso, que criar um passo a passo para conseguir livrar a sociedade brasileira, seja lá quem for, da pornografia e da masturbação, tá rico, porque ainda não existe. Inclusive eu já até fui pesquisar a esse respeito, não para mim, tá? Fui procurar para um amigo,
mas com relação a isso, é um vício, é um negócio, um hábito, talvez não vício para a maioria das pessoas, mas um hábito que está muito arraigado na nossa cultura. Vamos ser sinceros, beleza? Então, dito isso, qual é a diferença entre ser viciado em pornografia e fazer uso ou fazer ocasionalmente, beleza? Vamos lá. Quando é que é vício? Quando altera a tua vida. Se altera a tua vida, se altera o teu cotidiano, se você deixa de fazer algumas coisas para ficar em casa sozinho, deixa a galera sair, se você fica meio loucão quando não faz, se isso te altera, tá indo pro lado do vício, beleza? Eu tenho visto relato de mulheres, inclusive eu quase me envolvi com uma menina na época lá da minha loucura, que a menina bonita, toda vistosa, nova, 20 e poucos anos, e que o marido, não era namorado, era tão viciado em masturbação e pornografia que ela tentava fazer sexo com ele saía de perto dela, ia pro banheiro, se masturbava, deixava vestígios e ela ficava na mão. O cara gostava muito mais de tocar uma sozinho do que de comer a própria esposa e esposa bonita. Isso é vício, é vício. Quando traz sofrimento, se está trazendo sofrimento para tua esposa, cara, se está trazendo sofrimento para você, então já entrou na seara do vício, não é mais o ocasional. E por que alguns homens se viciam na pornografia de verdade, na masturbação, e outros não? Porque o vício não é igual em todo ser humano. O vício não é igual, ele diverge de indivíduo para indivíduo. Eu posso tomar cervejinha ali de boa aos finais de semana e não me vicio na cerveja. Se eu quiser ficar um mês sem tomar, eu fico mesmo. Eu posso, por exemplo, não sei qual outro vício, fazer algum outro tipo de coisa. Por exemplo, tem gente que vai pra academia e fica dependente de malhação, que se não malhar fica nervoso, fica doente, fica agressivo. E eu não me vicio. Eu pedalo, eu malho, eu gosto, mas não é pro vício. Já para alguns outros indivíduos, por exemplo, tem gente que fuma de festa, vai pra festa, fuma. É errado de qualquer forma. Mas enquanto não tem festa, não fuma. Tem gente que usa droga, que fuma maconha, que cheira pó e que não se vicia. O organismo não é viciável para aquela substância. Beleza? É claro que não vale a pena arriscar. Beleza? Não estou aqui sendo pró-uso de qualquer droga, não, pelo amor de Deus. Mas eu tive amigos na adolescência que eram assim. Se tinha na festa, usava. Se não tinha, ficava meses sem. Mas para alguns outros homens, a liberação hormonal que tem ali no momento da masturbação, assistindo pornô, se tornou um vício para o cérebro. O cérebro pede aquele hormônio em determinadas situações, em determinados momentos, e o cara ele é fisicamente dependente do vício da masturbação e da pornografia. Então, quando entra nesse ponto do cara estar viciado, ser nocivo ao casamento, ao relacionamento, seja qual for, se é namoro, seja lá o que for, é hora de buscar ajuda. É hora de buscar ajuda. Tem muitos homens que é cabuloso isso, que só conseguem manter uma ereção, só conseguem ter orgasmo na mão. De tanto que é viciado, de tanto que o organismo, o psique dele está viciado só naquela prática sexual sozinho. É muito mais fácil o cara controlar ali a sua ereção, o seu prazer na própria mão. Ele sabe quando aperta, quando solta, quando para um pouco, quando continua. Então, e são anos de prática, homens. Vamos ser sinceros, a gente tem anos, ninguém conhece melhor nós do que a nossa própria mão. Essa é a verdade. Então, na relação sexual, a gente não tem tanto controle assim. A verdade é essa. Então, acaba migrando ali para preferir a mão do que ter sexo com a própria esposa. Isso é muito... Para mulher isso é horrível. Para mulher isso é péssimo. E onde é que isso entra no canal? Onde é que isso entra aqui no nosso tema, normalmente, que é adultério e traição? Irmão, se o cara tá preferindo muito ficar sozinho, masturbação e pornografia e não come a própria mulher, ele tá cavando uma traição. Por mais que a mulher seja uma mulher boa, seja uma santa, não queira fazer. Se o cara deixa 1, 2 semanas sem, se o cara deixa um mês sem, e se o cara ainda culpa a mulher porque ela não quer ter relação com ele da forma que ele viu no vídeo, olha como uma coisa ruim puxa a outra. Porque lá no vídeo tem um monte de loucura que na vida sexual normal, na minha opinião pelo menos, não é sadio, não é normal aquilo. Tem algumas aberrações, bestialidades que, pelo amor de Deus, o cara nem tenta fazer aquilo ali com a esposa
Porque quando tenta, a mulher assusta, fala, ué, que merda é essa? Você tá achando que eu sou uma puta? Né? É claro que todo homem, toda mulher gosta de um sacanagem, gosta de um sexo bem feito. Mas tem coisa que tem ali nos filmes pornôs que não dá, não. Vamos ser sinceros, homens. Vamos ser sinceros. Aí a mulher não topa essas coisas, rejeita o marido, e o marido deixa ela lá várias semanas sem ter sexo de verdade. E aí ele tá cavando o próprio chapéu de corno. Tá cavando mesmo a própria traição. Não tem jeito. Então onde é que a gente tem que separar? O casual, né, dos homens, infelizmente acontece, e o vício. Algumas perguntas que você tem que se responder honestamente, homem, para saber se você é viciado ou não. E muito disso acontece porque o cara não está presente. O cara não fala, opa, eu estou estragando meu casamento com essa merda. Opa, isso aqui já é vício. Entendeu? Esse é o ponto. Ponto 1. Você está deixando de comer a tua mulher para tocar uma? A mulher se oferece ali de manhã, tenta um sexo, você nega, mente, e quando ela sai, você toca uma. Você deve ser viciado. Você está deixando a sua semana, a sua esposa, semanas ou até meses sem sexo por conta da masturbação? Ela está ficando a ver navios e você está tendo prazer sozinho? Ou então, hoje em dia, também tem muita mulher que tem vibrador. Então, a mulher tem o sexo dela com o vibrador dela, ela tem o prazer dela sozinha, e você tem o seu sozinho, e os dois não tem mais essa união, não tem mais a questão sexual, beleza? Se você está deixando de sair para confraternizar com a sua família, para fazer coisas boas, só para ficar em casa e se acabar na mão, então pensa nisso, porque se as respostas forem sim, você provavelmente é viciado. Você prefere tocar uma do que ter uma relação sexual gostosa, e íntima e intensa com a sua esposa? Às vezes eu falando aqui parece absurdo, né? Mas tem muito caso disso, tem muito caso do cara que prefere fantasiar com aquela mulher longe da realidade do filme a ter um prazer sexual gostoso com a própria esposa. Então se responda essas perguntas para dizer se sim, você é um viciado, se sim, você está abrindo caminho para que o adultério entre na tua casa, e se sim, você precisa buscar ajuda especializada, você precisa buscar ajuda num psicólogo, talvez você precise de remédio. Eu tenho um caso de um brother meu, que o problema dele nem sei se é masturbação, mas ele traía muito todas as esposas, está no quarto casamento, em que o padre passou para ele um remédio, não sei nem se foi remédio, talvez seja planta, não sei, para baixar os índices de testosterona dele. Segundo ele, a testosterona do cara era muito alta e que por isso ele traía demais. Então, talvez seja hora de buscar ajuda, talvez seja hora de falar assim, cara, eu tô lascando com meu casamento, eu só gosto de ter prazer sozinho, minha mulher tá ficando sozinha demais, eu tô com medo dela me trair. Então tem que ser honesto consigo mesmo, tem que estar presente para falar assim, opa, tá mal, não tá certo, eu preciso buscar ajuda. Beleza? Responde essas perguntas, seja honesto consigo mesmo, seja honesto com sua mulher principalmente, porque muitas vezes o cara tá viciadão em masturbação, viciado em pornô, só quer saber disso. Aí a mulher trai e ela ainda é a culpada, ela ainda é a cachorra, a mulher que não merece, o homem que não merece uma mulher assim. A gente tem que estar ciente de que a pornografia e a masturbação são dois grandes males nas vidas dos casais e que não há vantagem nenhuma nisso. Estabelece padrões loucos de sexo, padrões loucos de padrão físico, e que se conseguir realmente não fazer nada seria bom, mas a maioria dos homens da minha geração, vamos ser sinceros, tem contato, vira e mexe com a pornografia, assim. No grupo de WhatsApp, então, meu brother, é difícil. Muito difícil você sair de todos e falar assim, não vou mais ficar em grupo nenhum, porque é difícil. Tem que ser uma pessoa realmente muito focada. Então, é isso, assim. Se eu virar pra você e falar assim, ó, para de vez, pecado não faça, né? Aqui o ponto também não é religioso. Seria hipocrisia da minha parte, e eu não posso ser hipócrita. Mas que você deve olhar pra si e saber se está atrapalhando a tua vida, se está entristecendo a sua esposa, se está trazendo sofrimento para tua casa, se você deixa de fazer as coisas porque você é viciadão, se você gasta muito dinheiro com isso, pagando sites e seja lá como for, né? Então você tem que dar um passo para trás, pensar direitinho, cara, tô lascando com o meu casamento por causa de uma parada virtual, por causa de uma mulher de pixel, né? Uma mulher que é uma imagem apenas. Então tem que procurar ajuda especializada, psicólogo, psiquiatra, seja lá o que for, porque não vale a pena absolutamente perder o casamento por conta de um vício egoísta e bobo que é a pornografia e a masturbação. Beleza? Tá aí minha resposta ao pedido da colega. Tenho certeza que ela deve estar sofrendo pra caramba por causa disso.
As mulheres sofrem muito quando são preteridas por um celular. Eu lembro que quando eu conversava com essa minha aluna, ela sofria pra caraca porque o marido preferia muito se tocar ao invés de tê-la inteiramente. Para a mulher isso não faz o menor sentido. Para nós homens a gente até entende, porque entende, mas é claro que não estou falando que é certo, tá? Que fique claro isso. Porque são anos a fio fazendo a mesma coisa para ter uma liberação hormonal rápida e barata, né? Mas a mulher não tem essa prática, normalmente não tem essa prática. Então, homem, faz aí uma análise profunda a si mesmo. Vê se você é viciado ou não nessa parada e busca ajuda. Eu tenho certeza que se você buscar ajuda e se você precisar abrir para tua esposa que está precisando buscar ajuda para isso, ela vai entender, ela vai ser até grata por isso, porque você está sendo honesto, você está sendo transparente, você está mostrando a sua fraqueza. E vai ter uma vida sexual com a tua esposa muito melhor, vai se livrar do vício, vai poder caminhar junto dela, vai poder satisfazê-la intensamente. Beleza? Mulher, se você percebe que teu marido é viciado, tenta chamá-lo para uma conversa num tom bom, numa comunicação não violenta, de uma forma que ele possa se abrir com você e falar assim, ó, tô precisando de ajuda, tô viciado há vários anos nessa porcaria, não sei como parar. Porque se o homem tem medo da mulher, se o homem tem medo da reação da mulher, ele não vai se abrir com ela nunca. Ele não vai ter essa liberdade jamais. E se você, mulher, também está viciada nisso, perigo. Você vai estabelecer padrões de homens, padrões de dotes masculinos, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Talvez muito irreais da tua realidade aí doméstica e que pode muito acabar te levando a trair também. Homem também assiste as gostosonas lá dos filmes e a realidade de casa normalmente não é daquele jeito e é verdade, é a vida como ela é, certo? E acaba procurando prostituta, procurando meninas mais novas para tentar ter uma mulher tão gostosa quanto a do filme pornô. Acontece muito, infelizmente. Então, se é seu caso, se liga, procura ajuda, porque perder o casamento por conta de pornografia, por conta de masturbação, eu tenho certeza que não vale a pena. Vê se não vacila.